Olá, pessoal! Quem de vocês gostaria de fazer apresentações persuasivas? E quem de vocês gostaria de ser mais direto ao ponto, conseguisse com menos tempo passar sua mensagem? A aula de hoje, a gente vai falar sobre menos é mais. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre como você pode ser mais eficaz, mais assertivo e mais rápido na sua apresentação, sem demorar tanto tempo para passar sua mensagem. Então vamos lá, algumas reflexões aqui sobre menos é mais. Essa palavra, essa expressão, eu conheci quando eu soube do Mark Twain. Me desculpe, não tive tempo de escrever uma carta curta, por isso ela foi longa mesmo. Aqui é o Norman Kestenbaum, foi a pessoa que em 2004 eu assisti uma palestra sobre apresentações, eu fiquei admirado. Eu tive o prazer de, em 2006, organizar um curso online de apresentações persuasivas usando PowerPoint para o Norman, para a revista Você SA. Ele tem esse livro, Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. O Norman, ele ensina que a gente deve ser obcecado em buscar a concisão, ou seja, você eliminar as informações que não são essenciais e deixar somente aquelas informações que são essenciais para que o seu público-alvo tome a decisão correta. Então, menos é mais. E 30 segundos. Como se apresentar em 30 segundos? Tem um vídeo do Pedro Superti. Você pode ver o post no site da Elementa, que está ali embaixo, elementa.com.br. Como se apresentar em 30 segundos? Eu gosto muito do Pedro, ele tem alguns conteúdos fenomenais, e um deles é esse. É uma dica muito simples. Quando alguém vai se apresentar, você chega no espaço de networking, você faz essa estrutura. Eu ajudo seu público-alvo a conseguir um sonho sem precisar passar por uma dor. Ou seja, eu poderia falar, meu nome é Márcio Okabe, e eu ajudo as pessoas que querem fazer apresentações incríveis a conseguir criar apresentações de alto impacto, visuais e com uma narrativa muito eficiente, sem precisar sofrer de passar, de ter que aprender ferramentas complicadas, estruturas, fazerem cursos e mais cursos de PowerPoint ou de oratória. Então, gente, essa é a estrutura de apresentação de 30 segundos. Depois vocês assistem a palestra, essa breve dica do Pedro Superti, mas uma coisa muito interessante que ele fala é, quando alguém te pergunta o que que você faz, quando você fala, eu sou fisioterapeuta, eu sou coach. Coach, então, gente, desculpem os coaches, mas virou muito comum. As pessoas já colocam numa caixinha com alguns preconceitos. Agora, quando você fala, por exemplo, no meu caso, eu posso falar, eu sou mentor de empresários digitais. Aí já fica diferente. Ou eu sou mentor especializado em lives no Zoom ou no StreamYard. Então começa a ficar diferente. As pessoas falam assim, nossa, mentor de quê? Zoom, StreamYard? O Zoom eu já ouvi falar, mas o que é o StreamYard? E o Pedro fala, quando a pessoa fala assim, o quê? Quando você gera curiosidade, é porque você criou uma nova caixinha dentro da cabeça da pessoa e lá você pode colocar outras coisas. Storytelling. Gente, o storytelling tem um altíssimo poder de passar mensagem de uma forma rápida e eficaz diretamente para o seu inconsciente. Então, vou compartilhar com vocês uma história que é uma das mais famosas, que é o mito da caverna de Platão. Essa história é muito contada, uma história muito ligada à filosofia, mas que vale como uma lição de vida. Então, a história é mais ou menos a seguinte: existiam ali os homens que moravam numa caverna, desde eles nunca, a vida deles aconteceu somente dentro da caverna, desde a mais tenra idade. E a única coisa que eles viam eram as sombras projetadas pela luz de uma lareira e que as pessoas passavam ali alguns objetos. Eles acreditavam que a vida real eram aquelas sombras. Só que com o passar do tempo, uma pessoa se pensou, não é possível que a vida seja somente isso. E aí ela descobriu um jeito dela sair daquela caverna e ela conseguiu ver a luz do sol, ver o lado de fora, ver a vida como ela é. Só que quando ela voltou para tentar resgatar os amigos, esses amigos não acreditaram nisso.
Então, gente, esse daqui é uma história muito famosa, o mito da caverna de Platão. Depois vocês podem entrar no site da SBAP, da Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, lá tem o post completo. Mas é uma forma muito interessante, porque você resume em uma história, uma imagem, uma metáfora, toda a trajetória da humanidade, dos desafios da humanidade. E olha só, é da época de Platão, uma história que continua super atual para mostrar os nossos desafios. Quais são as sombras da atualidade? Talvez seja o consumismo, talvez seja esse mundo material. E qual é o nosso eu interior? Talvez seja a gente conseguir sair da nossa caverna. Então, histórias podem ser muito eficientes para passar a mensagem de uma forma muito rápida. Eu gosto muito dessa frase: na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura. O Joseph Campbell é autor do... Ele é muito famoso no storytelling, ele é autor de um grande livro chamado Herói de Mil Faces, e ele também, ele é famoso pela jornada do herói, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, aqui nesse vídeo, mas a mensagem que fica é assim: você tem um sonho de ser um grande apresentador ou apresentadora, de ser um palestrante, de fazer uma apresentação persuasiva, que as pessoas te escutem e você consiga levá-las para uma transformação? O seu desafio qual é? É conseguir superar esse desafio de gravar vídeos como esse, de fazer a apresentação, de marcar uma apresentação pública e se colocar à prova? Então, a gente só aprende quando a gente se coloca numa zona de desconforto. Então, fica esse desafio para vocês. Então, storytelling, como vocês puderam ver, ele é fenomenal. E algumas dicas aqui de duas pessoas incríveis. O James McSeel, um dos maiores nomes do storytelling no mundo. Eu já fiz alguns cursos com ele, e ele ensina como você escrever de uma forma mais persuasiva, como você usar as histórias como uma ferramenta essencial na comunicação. O Alexandre Camilo, eu fiz os cursos de storytelling, ele tem um enfoque muito mais na vivência, para você colocar em prática esse repertório e começar a criar um repertório de histórias que você pode usar no momento certo, como essa do mito da caverna que eu usei nesse contexto dessa aula de apresentações Menos é Mais. Então, fica essa dica, segue os dois lá nos canais deles. O Alexandre Camilo tem um canal de leitura na varanda, com histórias muito curtinhas, fenomenais. Então, fica essa dica. E a gente também tem o famoso pitch de elevador. Aqui eu gostei muito dessa imagem que eu peguei na internet com o João Kepler, é um dos grandes investidores do Brasil. O que é o pitch de elevador, pessoal? É você, no tempo de subida ou descida do elevador, você passar a sua mensagem. O pitch de elevador não é para você vender a sua ideia. É para o investidor, o potencial parceiro, ele se interessar a ponto de falar: me dá o seu cartão, me dá o seu contato que eu quero saber mais. Ou seja, o pitch de elevador é aquele pitch para você conseguir uma segunda reunião, você conseguir a atenção dessa pessoa que você está buscando. E por último, seja você mesmo. Quanto mais vocês tentam criar uma máscara de, poxa, eu sei falar super bem, poxa, eu não sei falar tão bem quanto o Márcio, não importa. Fale do seu jeito. Tem uma palestra do TED, da Brené Brown, que ela fala sobre vulnerabilidade. E ela mostra, em uma palestra com mais de 50 milhões de visualizações, que quando você trabalha compaixão, conexão e coração, você consegue criar uma atmosfera de conexão com as pessoas. Então, tenho aprendido isso ao longo do tempo. Eu aprendi Lógico que no início, quando eu gravava vídeos, eu tentava gravar, falar de um jeito muito mais rebuscado, muito mais legal. E hoje eu descubro que é muito mais fácil você ser autêntico e você consegue passar sua mensagem de uma forma muito mais eficiente. E com o tempo, de uma forma natural, você vai conseguindo trabalhar a oratória. Mas é muito mais importante você ser autêntico e demonstrar vulnerabilidade do que tentar ser alguém que você não é. Então, pessoal, menos é mais. Fica esse convite para vocês
conhecerem mais um pouco sobre mim, visitando aqui o meu blog, marcioacabe.com.br. Se você estiver no curso de apresentações de alto impacto do Instituto Êxito, parabéns, convido você a compartilhar com seus amigos. E se você não está, entra lá, porque essa aula faz parte de um dos cursos lá no Instituto Êxito. Gratidão, estou disponível nas redes sociais da melhor forma, aí, de uma forma muito simples. Convidaria vocês para visitarem o site mentoria.club, que é lá que a gente tem muita coisa legal para quem quiser acelerar no aprendizado, não só de apresentações, mas dessa vida digital que está aí desafiando a todos nós. Gratidão e até a próxima aula.